Tem sido destaque no noticiário nacional as investigações sobre o grampo telefônico que teria sido feito de forma ilegal por agentes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, no Supremo Tribunal Federal. E sempre que este meio é utilizado, até mesmo de forma legal, surge a polêmica sobre o que é ou não invasão de privacidade. E hoje este é o assunto em debate aqui no Jornal Regional. Nós vamos mostrar para você que existem muitos meios de investigar uma pessoa e também o que é permitido em tudo isso. Vamos começar agora já com o repórter Luiz Crescenzo, que está com um consultor de segurança e vai mostrar uma série de aparelhos que permitem esse monitoramento. Agora, Crescenzo, onde você está exatamente? Luciane, eu sou, na verdade, esse ponto vermelho, essa letra A que você está vendo aí no monitor desse computador. E esse é só um dos equipamentos que podem ser usados no trabalho de rastreamento, de localização de pessoas. É um pequeno GPS, é esse equipamento aqui que pode ser colocado numa bolsa, que pode ser colocado numa valise ou até dentro de um carro. Ele permite a localização e uma geração de imagem a cada 1 minuto. E esse é só um de muitos equipamentos que podem ser usados nesse trabalho aí de espionagem, nesse trabalho de detetive. Como, por exemplo, essa outra câmera aqui, ó, tá vendo? Parece uma caneta, daquelas que a gente escreve em lousa branca. Mas aqui, olha, tá vendo? Tem uma câmerazinha e, na verdade, ela é uma câmera escondida. Vamos mostrar como ela funciona. Tá vendo? Olha ali, ó. É tudo sem fio, e aqui, por exemplo, olha, o André está fazendo a imagem, a gente tem a imagem ali que pode ser usada, por exemplo, numa reunião ou em ou numa outra situação. André, por exemplo, esse equipamento aqui, a câmerazinha, você usa em qual condição? Normalmente para se registrar conteúdo de reuniões onde se quer preservar futuras comprovações, né? E ali o GPS que a gente viu de localização, ele você utiliza esse equipamento de que forma? O GPS ele foi criado por uma questão de segurança, rastreamento de carga, rastreamento de pessoas para antissequestro e tudo mais. Mas sendo usado de uma maneira ilegal, ela pode se tornar uma arma muito poderosa. Tá certo. Aqui a gente tem mais um monte de equipamentos. Aqui parece um relógio, mas na verdade é um gravador de voz. Esses são só alguns dos equipamentos que existem para espionar e para monitorar as pessoas. A gente tem até o caso de uma mulher que usou parte desse arsenal para saber da vida do próprio marido. Ela resolveu procurar um detetive depois que começou a desconfiar do marido. Meu marido não ficava mais em casa, não conversava, ficava agressivo, não aceitava opinião, ficava impaciente, então bem distante. Para comprovar a traição, o detetive tirou fotos, fez imagens, mas não parou por aí. E as conversas íntimas dos dois também. Para conseguir resultados assim, os detetives usam uma série de equipamentos. Veja na sala deste aqui, uma parafernália, mas basicamente este profissional usa 2 tipos de máquina, a fotográfica e a filmadora. Elas podem ser de vários tamanhos, só que geralmente ficam bem escondidas. Esta pequena câmera, por exemplo, pode ser colocada em diversos lugares. Num apartamento, dentro de um carro, esse aparelhinho me joga a 300 metros a esse aqui, e eu recebo som e imagem nesse aparelhinho aqui. Depois passa para o computador. Passo para o computador, normalmente entrego para o cliente. Se preciso, o detetive vai além das câmeras. Uso o GPS, que é o satélite, a gente temos 10 satélites em cada GPS. Eu uso todas as ferramentas que eu preciso, como se precisar, helicóptero, um barco, motos possante. O detetive diz que o serviço atende todo tipo de pedido, só que o mais comum mesmo é referente à suspeita de traição. Este homem contratou o trabalho e não se arrepende. É terrível você dormir com uma pessoa, virar à noite na cama e olhar e ficar com uma desconfiança, então já decide-se logo. Tá certo, então, sobre esse arsenal dos arapongas, nós vamos conversar aqui com o promotor. Tudo isso que a gente viu aí, GPS, câmera, isso é permitido por lei? Depende como for utilizado. Como o próprio entrevistado ali falou, você pode utilizar em algumas situações e em outras não. Por exemplo, eu posso gravar uma conversa minha. Eu posso gravar uma conversa, posso filmar inclusive uma conversa minha com outra pessoa. Agora, eu não posso gravar uma conversa entre 2 pessoas que não estão sabendo que estão sendo alvo de gravação. Isso não.
Você, então, instalar uma câmera num lugar para fazer o monitoramento dessas pessoas conversando, isso não é permitido? Não, isso é invasão de privacidade. E gravar conversa telefônica de pessoas sem que elas saibam, e desde que você não seja um interlocutor, isso, além de invasão de privacidade, é crime. Só com autorização judicial? Exatamente. Só se faz interceptação telefônica e de e-mail, por exemplo, com autorização judicial, e isso em investigação criminal. Em investigação de direito de família, isso é inconcebível. Tá certo, então, o repórter Luiz Crescenzo vai mostrar aí outras técnicas, outras armas dos detetives dos Arapongas, tá, Crescenzo? O mesmo, Paulo, aqui a gente tem vários outros equipamentos. Eu estava aqui até agora ligando para a TV para tentar mostrar para vocês como é que funciona esse outro equipamento. Esse é de grampo telefônico, é isso? Exato. Como é que funciona? Esse equipamento ele é ligado na linha telefônica e você tem um retorno aqui do áudio que foi instalado aqui no escritório. Por exemplo, a gente está ligando na TV e está chamando, né? Aí, por exemplo, você ouve com perfeição que a pessoa do outro lado... Exatamente, porque... Quem está falando? É a Dani. Oi, Dani, é o Crescenzo, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. A gente está só mostrando que de fato funciona e tem mais um monte de... Por exemplo, tem esse outro equipamento que parece uma binga, né? De acender cigarro e tal, mas na verdade é uma câmera fotográfica. E assim uma outra série de equipamentos. A gente estava vendo ali, né? E tem essa outra aqui já mais tecnológico, não é isso, André? Ok, esse é um sistema de keylogger, que é conhecido. São grampos de computadores, onde a pessoa instala fisicamente na máquina para monitorar tudo o que é feito. Tanto o texto que é escrito, as telas que são registradas, fotografadas e as páginas que são conectadas. Além da instalação física, ele pode ser instalado remotamente, sendo utilizado como um cavalo de Troia, vinculado a uma foto, a um arquivo de texto que a pessoa abre sem saber. Tá certo, André, muito obrigado pelas informações. E agora nós vamos voltar com o repórter Paulo Gonçalves. Doutor, a gente viu aí mais alguns casos, né? A mãe, por exemplo, coloca um GPS na bolsa do filho para rastrear o filho ou o marido. Isso é permitido? Do marido não, do filho sim. Do filho menor, sim. Isso não há problema. Agora, do marido, não. Agora, isso que foi falado agora na entrevista, esse aparelho para grampo, isso é absolutamente ilegal. A não ser que seja feito da própria conversa, por exemplo, como o Crescenzo fez, ele gravar a sua própria conversa com a outra pessoa, isso pode. Agora, utilizar um aparelho de grampo para captar conversa alheia e gravar, isso é crime. A mesma coisa, as comunicações via internet. Isso também não é possível. Eu posso gravar tudo que acontece no meu computador. Eu posso gravar os meus e-mails, mas eu não posso fazer os meus e-mails e aqueles que são enviados a mim. Agora, eu não posso fazer isso sem autorização de uma outra pessoa no computador dessa outra pessoa. Isso também vai significar crime. É uma pena que as pessoas façam isso e hoje nós estamos aí com o risco de perder uma importante ferramenta de investigação por conta de abusos na utilização dela, principalmente os grampos ilegais. Qual é a pena para isso, rapidamente? De 2 a 4 anos de reclusão. Ok, obrigado pelas informações. Paulo Gonçalves, de Campinas. Obrigada, Marcos, também por todas as orientações dadas aí pelo promotor, que foram bem importantes. E apesar das restrições da lei, esses aparelhos de grampos e monitoramento são encontrados à venda na internet, assim como programas de computador que grampeiam até as informações disponíveis no computador utilizado por uma pessoa. Mas veja só o contrassenso. Não há proibição da venda. Você pode comprar, só que se usar de maneira errada, aí sim